Olá, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Estamos aqui nesse momento para comentarmos a nossa terceira lição da Escola Bíblica Dominical de adultos, né? Estamos aí trazendo esse comentário com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí com esse propósito. Canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu já começo agradecendo a cada um de vocês que tem apoiado esse canal, que tem se inscrevido, que tem curtido nossos vídeos, assistido, comentado, compartilhado. Nós temos aí um número de pessoas que têm sido apoiadores, que têm sido parte integrante desse projeto. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, sem citar nomes para não esquecer de ninguém. Que Deus abençoe e recompense ricamente. Nós temos um texto que já temos utilizado repetidas vezes. Nós tratamos nas primeiras aulas, lição de número 1, a autoridade da Bíblia, lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia, e agora nós temos a temática da lição 3, né, que trata da inerrância da Bíblia. Que maravilha essa lição toda, dessa revista toda desse atual trimestre a respeito da supremacia das Escrituras. É algo fantástico. Nós temos um conteúdo da lição 3 que é coisa maravilhosa. E nós temos aqui, nessa temática da inerrância, coisas extraordinárias para nós vermos nesse momento. Então, eu gostaria de começar esse vídeo com um texto que nós já temos utilizado bastante, né, nas primeiras aulas, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né, que diz: toda escritura divinamente inspirada, ou toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Ou seja, toda a Escritura é divinamente inspirada. E citar também o Salmo 119, verso 1, que diz: bem-aventurado é aquele que anda na lei do Senhor, né? E que trilha caminhos retos e anda na lei do Senhor. O Salmo 119, verso 9 é muito importante, que fala como purificará o jovem o seu caminho, observando o seu caminho conforme a palavra do Senhor. Nós temos outro texto importante do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz em Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e caem as suas folhas, as suas flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós temos outro texto interessante que eu gostaria de citar nessa parte inicial, que é Mateus 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, ou as minhas palavras não passarão. São textos bíblicos que tratam da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que mostram o valor da palavra, a autoridade da palavra, que apontam para a inerrância da palavra, para a inspiração da palavra, para a autoridade. Então nós vemos as características da palavra nestes e em vários outros textos da Bíblia Sagrada. A Bíblia é aquilo que nós precisamos de mais importante para alcançarmos o melhor que temos em Deus. É interessante que nós vemos que a Bíblia ela pode ser comparada ou pode se trazer uma comparação ou uma analogia para nós termos trazer um exemplo, né, da aplicação daquilo que representa a Bíblia para as nossas vidas, olhando para a bússola. Por quê? Porque a bússola ela aponta, ela dá um norte, um caminho, ela mostra o caminho, ela dá um norte, uma direção, né, para que alguém possa seguir. E a Bíblia ela é para nós como uma bússola, né? Mas essa bússola chamada Bíblia, ela serve para nos dar norte, mostrar o caminho ou dar uma direção para o caminho do céu, para a vontade de Deus, para nos direcionar para aquilo que Deus tem para nós. Então a Bíblia é essa bússola no contexto de vida espiritual,
que nos dá direção à vontade do Senhor, ao céu, à morada de Deus. Se nós queremos os céus, nós precisamos recorrer a esta bússola, porque ela vai nos dar a direção, nos mostrar o caminho, né? Nos dar o norte. Então, nós temos na Bíblia Sagrada essa aplicação. Então, nós temos para a lição de hoje, né, o fato de que a Bíblia é incorruptível e por isso plenamente confiável, né? E é a verdade em tudo o que diz. Então é isso que nós temos na lição de hoje, certo? Então, na parte introdutória da nossa lição aqui, a respeito da inerrância das Escrituras, nós temos dois textos que são utilizados ao longo dessa lição, que é infalibilidade e inerrância. São textos distintos, mas que trabalham juntos, dentro do contexto daquilo que temos na lição de hoje. Então, são dois vocábulos que apontam para a veracidade da Bíblia. Nós vimos na lição 1 que a Bíblia é um livro que tem autoridade, porque porque a Bíblia é a palavra de Deus, e o termo autoridade demonstra que a Bíblia é verdadeira, né? E desses dois termos que temos na lição de hoje, infalibilidade e inerrância, também apontam para o fato de que as Escrituras têm essa característica, ou seja, apontam para a veracidade, para o fato de que a Bíblia é verdade, é verdadeira, que o seu conteúdo é verdadeiro. Então nós vemos aqui que isso significa que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas, científicas, em todos os âmbitos que a Bíblia aborda, ela é verdadeira, né? Quando você olha para a parte espiritual daquilo que está dentro do contexto bíblico, para as histórias, olhando para o lado científico, em todos os aspectos, a Bíblia é verdadeira, né? Ela tem indiscutivelmente essa característica, é algo que está intrinsecamente ligado às características da palavra do Senhor, que é a veracidade, né? Então, nós vemos que nós vamos observar ao longo desse estudo, né, a inerrância, a preservação e a verdade da palavra do Senhor, certo? Então nós temos no primeiro tópico o que é a inerrância da Bíblia, né? O que é a inerrância? Primeiro subtópico, o conceito de inerrância bíblica, né? Nós vemos que a inerrância bíblica é uma doutrina, né? Então, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Então, a inerrância bíblica diz respeito à doutrina que nos faz entender que a Bíblia não contém nenhum erro, né? Então, basicamente nesse caminho, esse caminho que vamos trilhar nesse momento, que estamos trilhando nesse momento. A Bíblia ela é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas que se pode ver ao longo do conteúdo bíblico, ela é isenta de quaisquer erros. Nós vemos que Deus não pode errar, né? E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Nós começamos a ver isso aqui na lição 1, né? Nós vemos que essas lições elas estão extremamente ligadas uma à outra. Primeiro, autoridade. Segundo, inspiração. Terceiro, inerrância. Primeiro, é a palavra de Deus e ela tem autoridade porque Deus tem autoridade, tem poder. Segundo, ela é inspirada porque ela é proveniente de Deus. Terceiro, ela é inerrante, ela não erra. Então nós vemos aqui que Deus, ele não pode errar porque a essência de Deus, ela é perfeita. Na sua essência, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é imutável. Na essência de Deus, nós temos essas características, né? Então, se a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus, de um Deus que não erra, que não muda, que não falha, então ela tem as mesmas características porque ela é vinda de Deus, né? Então, nós vemos aqui
três termos importantes, né? Os três Is da palavra de Deus para o crente. Primeiro, a inerrância. Segundo, a infalibilidade. E a inspiração estão intimamente ligadas. É como se fosse uma corda de três dobras, né? São três coisas que estão extremamente ligadas, estão entrelaçadas. A inerrância, a qualidade daquilo que não erra, a infalibilidade, né? Aquilo que não pode falhar, e a inspiração, aquilo que foi direcionado ou soprado por Deus, né? Então está tudo junto. A nossa declaração de fé, que é um livro que está sendo citado muito ao longo desse trimestre, que eu cito mais uma vez, é importantíssimo nós termos esse livro, lermos esse livro, é maravilhoso, importante para nós entendermos as principais doutrinas da fé cristã, né? A partir da página 25, 26, nós temos o assunto a respeito das Sagradas Escrituras. Nós vemos nesse manual, que é uma organização das doutrinas da fé cristã, nós temos a definição excelente a respeito da Bíblia. E uma das coisas que é citado é que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade e que é inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Conceito maravilhoso, objetivo e ao mesmo tempo profundo a respeito do que é a Bíblia, a palavra de Deus. No segundo subtópico, a Bíblia reivindica a sua inerrância, né? O termo inerrância não aparece na Bíblia de forma direta, não existe o termo ali inerrância, mas nós podemos observar, sem dúvida, de que a ideia da inerrância está intrínseca na palavra de Deus, está dentro da palavra, está presente nas páginas do texto sagrado, né? Nós podemos ver que Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: toda palavra de Deus é pura, né? Então nós vemos uma conotação que dá direcionamento para o fato de que ela não erra, ela é pura. Nós vemos também que o próprio Jesus, eu posso citar aqui pelo menos duas situações em que Cristo traz uma abordagem dentro desse contexto, né? Nós vemos que ele atestou a inerrância, né? Confirmou que a Bíblia não erra, ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, ou seja, nada pode ser mudado da palavra de Deus. Tudo que Deus direcionou tem que permanecer do jeito que Deus direcionou. Não sofreria a mensagem bíblica, porque Deus a preserva. Deus cuida, Deus cuidou para que a Bíblia fosse, a essência da sua palavra fosse preservada. A essência do direcionamento que ele tem para a humanidade, né? Nós vemos que Jesus cita também, em João capítulo 17, verso 17, né? Que a Bíblia é a verdade. Ele diz lá: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se ela é a verdade, ela não erra, né? Ela é inerrante. Então, o próprio Jesus aqui trazendo essa confirmação da inerrância das Escrituras. E nós vemos que essas declarações na Bíblia indicam que a Bíblia é plenamente confiável, né? Sem nenhuma falsidade ou equívoco, né? E nós vemos aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico a infalibilidade e a inerrância da Bíblia, né? O vocábulo infalível, ele indica o que não pode nem consegue falhar. Imagine, né? O vocábulo infalível ele quer dizer que é algo que não pode e nem consegue falhar. Por que a Bíblia não consegue falhar? Porque Deus não consegue falhar. A essência de Deus é justiça. A essência de Deus é imutável, né? A essência de Deus é perfeita. Então, por sua essência, Deus não muda. Não existe chance, não existe a mínima possibilidade de Deus mudar, de Deus falhar. Assim como a Bíblia, que é a sua palavra, né? Então, ela não tem nem possibilidade, ela nem pode errar, não pode falhar, né? Então, em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, né? Nós vemos o profeta Isaías confirmar isso, né?
que as palavras da Bíblia hão de se cumprir cabalmente, né? Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Então a palavra ela não vai voltar, ela vai fazer aquilo que eu enviei ela para fazer, porque ela não falha. Se Deus direcionou a palavra, ela vai atuar, ela vai agir, ela vai falar, ela vai fazer, porque ela não volta vazia, ela não falha, ela não erra, né? Então a Bíblia atesta através do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11. E nós vemos que cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, né? Incapaz de falhar, né? Então nós vemos que não existe possibilidade, não existe uma chance da Bíblia falhar, né? Alguém pode pensar assim: mas como é que a Bíblia, por mais que tenha sido inspirada como palavra de Deus, talvez alguém usou de má fé? Aí eu te pergunto, se Deus tem poder para inspirar alguém, para escrever um livro, para fazer parte da Bíblia, como Deus não iria usar o mesmo poder para trabalhar as situações ao longo do tempo, ao longo dos anos, para preservar a sua palavra, né? Então, o mesmo Deus que inspirou cada um dos escritores, dos autores de livro da Bíblia, é o Deus que trabalhou circunstâncias para que a essência da Bíblia não fosse perdida. Tudo que está na Bíblia, Deus permitiu que as circunstâncias não atrapalhassem, mas que houvesse uma preservação do texto original, que foi inspirado por Deus, né? Até porque não teria lógica Deus ter poder de inspirar homens para fazer para que a Bíblia pudesse existir, e depois Deus não, com o poder que Deus tem de fazer todas as coisas, Deus não querer preservar, impedir que houvesse problema no contexto de preservação da palavra. Então, o próprio poder de Deus mostra que Ele não iria permitir que a Bíblia perdesse a sua preservação, né, a sua essência. Então nós cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, né, ou seja, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, ela é livre de erro. A Bíblia é livre de erro, né? Então nós vemos que que não há chance de a Bíblia falhar, né? Então esse é o nosso primeiro ponto, né? Nós vamos para o primeiro, para o segundo, né? Primeiro tópico, nós vamos para o segundo tópico, né? O Espírito Santo preservou as Escrituras. Então aqui nós vamos entrar um pouco mais de detalhe na questão da preservação. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada, nós cremos que ela não erra, e nós cremos que Deus a preservou, né? Deus preservou a essência daquilo que foi direcionado, que foi inspirado, e que consequentemente tudo que tem na Bíblia é verdade, é verdadeiro. Então nós vemos aqui no segundo tópico, o Espírito Santo preservou as Escrituras, né? Primeiro subtópico, os manuscritos autógrafos. O que vem a ser os manuscritos autógrafos? Manuscrito, de forma direta, é aquilo que é escrito à mão, né? Então nós vemos que os manuscritos naquela época, eles eram textos que eram escritos à mão, né? E que eram escritos em pergaminhos ou papéis, né? Num primeiro momento, pergaminho mesmo. Então nós vemos que aquilo que era escrito à mão nos pergaminhos e depois em papéis eram chamados de manuscrito, que significa escrito à mão, né? E autógrafo significa assinatura. Então manuscrito, autógrafo são escritos à mão, né? Com a assinatura do autor, né? Que nós vemos que eram textos que tinham a grafia ou a assinatura do próprio punho de quem era o autor da carta, ou do seu escrevente, né? Como por exemplo, Paulo cita
que Tércio era seu escrevente, foi um escrevente de Paulo, né? Em algum momento Paulo era o próprio Paulo que escrevia de próprio punho, e teve um momento que ele ditou para, por exemplo, Tércio ir escrevendo. Tércio escreveu, mas o autor era Paulo, ele era só um escrevente de Paulo, um ajudante ali no processo, mas era um manuscrito ou um texto autógrafo, né? Então, o manuscrito autógrafo era o texto que era escrito de próprio punho do autor ou do seu escrevente, né? E nós vemos que as cópias fiéis desses manuscritos que eram feitos, então, Deus inspirou, aí ele escreveu. Quando precisava ser copiado, a Bíblia diz que as cópias preservaram a exatidão dos originais. É como se você pegasse uma folha em branco, aí você escrevesse alguma coisa de caneta, e alguém depois pegasse o que você escreveu de caneta e digitasse no computador o que você escreveu. Se ele digitasse diferente, ele estava deixando a essência de lado. Mas se ele só transcrever, ou seja, escrever do mesmo jeito, só passar de um papel para o outro, só estava um, digamos, de caneta, o outro digitado, né? Naquela época era através de uma pena, através de algum objeto mais da época. Mas o que nós vemos é que quando era transcrevido, né? Quando era passado, quando era feito cópia, as cópias preservavam o original, porque Deus sempre esteve no controle de todas as coisas, né? E Deus estava no controle da preservação da sua palavra. Então, manuscritos autógrafos são estes. São textos escritos à própria mão, né? Que tinha com o próprio punho do autor ou do seu escrevente. Já os manuscritos apógrafos, nós acabamos de ver os autógrafos, agora apógrafos. Os manuscritos apógrafos eram as cópias desses originais. Então vamos lá. Manuscrito autógrafo eram manuscritos escritos pelo próprio autor, que tinha era escrito pelo próprio autor ou pelo seu escrevente. Manuscrito apógrafo, autógrafo próprio escrevente, próprio autor ou escrevente. Apógrafo era a cópia desse original. Então o apógrafo era a cópia, o autógrafo era o original. Autógrafo original, apógrafo cópia, né? Então nós vemos que atualmente, hoje em dia, existem cerca de 25 mil cópias de manuscritos bíblicos, né? A maioria destes manuscritos estão nas línguas nas quais a Bíblia foi escrita, né? Que é a maior parte grego e hebraico e um pouco em latim, né? Então nós vemos que a maioria tem atualmente aproximadamente 25 mil cópias, a maioria em hebraico, grego e latim, né? Nós cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez, né? Quando Deus revelou, ou seja, quando Deus inspirou os autores. Então a inspiração foi só naquele momento ali da redação primária, ou seja, o processo de inspiração é no autógrafo, no manuscrito original. No manuscrito que foi copiado, ou apógrafo, Deus preservou a qualidade daquilo que já tinha sido inspirado no manuscrito autógrafo, né? Então Deus só precisou inspirar no primeiro momento, e depois Deus trabalhou para preservar através do Espírito Santo, né, as cópias do original, a mensagem que tinha sido transmitida ali nos manuscritos autógrafos, nos manuscritos originais. Terceiro subtópico do segundo tópico os apócrifos e pseudoepígrafos. Nós vimos os manuscritos autógrafos, depois os apógrafos, agora os apócrifos e pseudoepígrafos. O que são os manuscritos apócrifos? Que significa escondido, né? São os manuscritos que não fazem parte da Bíblia Sagrada que nós temos,
né? Que dentre eles tem o livro de Tobias, tem o livro de Judite, tem o livro de Macabeus, tem o livro de Baruque. Por quê? Que tem Bíblia que tem esses livros, né? Que inclusive ela tem 73 livros, né? E que na nossa só tem 66, não tem os outros 7, né? Alguém se pergunta, por que quando fora feito, foi-se analisar se o conteúdo de cada um daqueles livros estava de acordo à vontade de Deus ou não, percebeu-se que esses livros, que são considerados por nós não direcionados por Deus, eles apresentavam erros. Que tipo de erro? Eles tinham doutrinas falsas, eles tinham práticas que eram diferentes do que os demais livros, ou seja, a Bíblia Sagrada defende, né? Um exemplo do que tem nesses livros, que nós não consideramos livros sagrados, que são chamados os canônicos, né? É, por exemplo, oração pelos mortos. A Bíblia não defende isso, que uma vez que a pessoa morreu, depois que ela morre, já não resta mais sacrifício por ela. Enquanto há vida, há esperança. Por isso que a Bíblia prega, a gente prega, e Deus fala com a humanidade, para que enquanto estivermos em vida, nós possamos buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está perto. Mas quando nós morrermos, ou depois do arrebatamento, aí já não tem mais essa oportunidade. E nós vemos aqui que os apócrifos são considerados os manuscritos escondidos, os manuscritos não sagrados, né? Que tem doutrina errada, que tem mensagem errada. E nós temos também os manuscritos pseudo-epígrafos, né? Ou seja, falsos escritos. Alguém escreveu esses manuscritos e deu a autoria, direcionou a autoria para algum apóstolo ou profeta da história da Bíblia, né? Ou seja, é um manuscrito falso, né? Um manuscrito pseudo-epígrafo, que quer dizer falsos escritos, né? Ou seja, eles foram indevidamente atribuídos, a autoria deles foi indevidamente atribuída a profetas e apóstolos, né? São textos que não foram direcionados por Deus, que alguém escreveu, que não assumiu a própria autoria, que diz que foi Moisés, que foi Pedro, e nós sabemos que não se pode reconhecer a autoridade desses livros, porque eles não foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, tópico de número 3, né? A verdade nas Escrituras, né? Nós já demos uma pincelada nisso, então aqui dá para nós finalizarmos mais rápido, né? Então nós vemos aqui, eu vou só abrir um parênteses aqui para reforçar. Nós precisamos do seu apoio. Faça o que você puder dentro das suas possibilidades, conforme Eclesiastes 9:10, se não me falha a memória, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que você puder, dentro da tua possibilidade, dá uma ajuda no nosso canal, um apoio, se inscrevendo, ativa as notificações para ficar recebendo os vídeos, né? Assista o conteúdo para ajudar o canal, curta, comente, compartilhe, dá a força que você puder, apoie o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira, e desde já eu estou agradecido, e também ajude-nos em oração, para que Deus possa dar direcionamento, para que a gente possa fazer a vontade de Deus através desse projeto. Para finalizar, a verdade nas Escrituras. Primeiro subtópico, a Bíblia é a verdade plena. Nós vemos a palavra verdade com dois vocábulos, um grego e um hebraico. Ela tem um termo hebraico que é emet, que significa confiável ou correto. E tem um termo grego, aletheia, que significa real e fidedigno. Então, a partir desses dois termos, hebraico e grego, a palavra verdade, ela aponta para aquilo que é confiável, correto, real e fidedigno, né? Na Bíblia, nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância
com o pensamento de Deus. Então quer dizer que tudo que está na palavra está exatamente de acordo com a vontade do Criador do universo, ou seja, Deus. Então é uma palavra verdadeira, real, fidedigna, né? A Bíblia ensina que Deus é a verdade. João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o texto diz eu sou o caminho, a verdade, está dizendo que o nosso Deus é verdadeiro, é verdade. E aí a Bíblia ensina também que a sua palavra é verdadeira. Deus é verdade e sua palavra é verdadeira, conforme João 17, que a gente até já citou o texto aqui, né? Então nós vemos que o escritor aos Hebreus 6, verso 18, declara que é impossível que Deus minta, né? Tem um outro texto bíblico que diz que em Deus não há dúvida nem sombra de variação. Então a Bíblia atesta que Deus não erra, que Deus não mente, que nele não há dúvida nem sombra de variação e que a sua palavra carrega as características da sua essência, da essência do ser divino. Então, o segundo subtópico do último tópico, a verdade espiritual e moral. Na nossa declaração de fé, afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus. Por isso, não é necessário que haja uma nova revelação para, no que diz respeito à nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. E nós vemos que o saudoso mestre, pastor Antônio Gilberto, ele ensinou que tudo o que Deus requer de nós seres humanos e tudo o que nós precisamos saber quanto à redenção está revelado na palavra de Deus. Ah, eu trouxe aqui algo diferente que não está na Bíblia, que Deus falou aqui a respeito do plano espiritual de salvação. Não existe esse negócio. Alguém pode trazer alguma coisa que corrobora com a palavra, mas uma revelação nova, não. Nós temos que ter muito cuidado, inclusive, com alguém que tem um sonho e que diz que Deus revelou, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Se Deus te cobrou algo, faça, mas cuidado para não querer criar uma doutrina dentro da igreja de algo que Deus não está direcionando para você falar para a igreja. Temos que ter muito cuidado, né? Então nós vemos que os padrões bíblicos para o nosso viver não sofrem mudança, não podem sofrer com mudanças. Por quê? Aquilo que a Bíblia disse que é pecado no passado continua sendo pecado, permanece sendo pecado, né? Há por aí uma série de coisas que são ditas, que são feitas, tem a tal da Bíblia, tem até Bíblia inclusiva, né, que estão fazendo para querer dizer que Deus aceita tudo, que Deus permite tudo, que Deus aceita qualquer tipo de comportamento. A Bíblia diz para nós chegarmos a Ele do jeito que estivermos, mas não para permanecermos do jeito que estávamos, né? Ele quer que a gente tenha uma vida diferente, uma vida nova, uma mudança. Nós vemos que em uma das cartas de Paulo aos irmãos em Corinto, ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, para fechar, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, em todo o conteúdo, a Bíblia não falha, ela é infalível. E nós vemos que, aí tem uma citação aqui de um homem que foi muito importante no avivamento, num período de grande avivamento que houve nos Estados Unidos, John Wesley, um grande avivalista, né, que é conhecido na história, que escreveu que se houver um erro na Bíblia, pode haver 1000. Então, ele está dizendo que se você não consegue encontrar 1000 erros na Bíblia, é porque Deus não permite ter nenhum, né? Não existe muito erro e nem pouco erro, não existe nenhum erro nas Sagradas Escrituras, né? Então a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da natureza, ou seja, através da criação, através de tudo que foi criado, através da natureza, através do ser humano, através dos eventos que ocorreram ao longo da história, que a Bíblia narra muita coisa que o jornalismo, as pesquisas, a própria ciência, ela confirma muita coisa do que está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não tem erro, não tem falha, não é sujeita ao erro, né? Então nós endossamos, ou seja, nós confirmamos, nós reafirmamos
que a Bíblia Sagrada é inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Esta é a palavra de Deus. Esta é a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Ela é infalível, é inerrante, é inspirada a palavra de Deus. Apoie o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Muito obrigado pela atenção. Continue orando por nós. Mande a sua sugestão. Pode participar, participe conosco. Deixe aí o seu comentário. Eu gostaria de deixar uma coisa para vocês nesse final. Coloque aí alguma coisa que você achou bem relevante, aquilo que você achou bem destacado. Uma ou duas coisas que você achou muito interessantes na lição de número 3 sobre a inerrância da Bíblia. Muito obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Deus continue abençoando a todos. Eu sou Eduardo Oliveira e esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Deus abençoe.